meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos, como vocês estão? Eu também sinto muitas saudades de todos vocês. E se eu pudesse, eu estaria aqui toda semana com toda certeza. Mas eu não abandono vocês não, viu? Podem ter certeza que pelo menos a cada, no mínimo 15 dias, a cigana aparece por aqui. A cigana tá com calor, tá muito quente aqui no litoral onde a cigana mora. E a cigana também tá um pouquinho doentinha, né? A cigana não se adaptou ao litoral, não. Ele tem o crise de enxaqueca. Não é espiritual, não. E o calor mesmo me deixa bem, né? Inchada, com enxaquecas terríveis, enfim. Mas a cigana tá fazendo bastante oração, passando ao médico, se cuidando. Vai ficar tudo bem. Bom, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide os familiares, os amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, cigana de amor, cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que está chegando agora, se você busca uma cigana de luz que trabalha somente para o bem e detesta, abomina qualquer tipo de ritual que se use animais, qualquer trabalho para o mal, qualquer trabalho que mexa no livre-arbítrio da pessoa, você chegou ao canal certo. Agora, se você busca isso, tá no canal errado. Bom, vocês me pediram, né? Colocaram aí nos comentários referente ao vídeo de hoje, né? Lembrando que eu já faço uma prévia antes de começar a filmar. Então, eu já estou com a energia, né? O nome dela artístico era Marilyn Monroe, né? E já estou com a energia dela aqui, lembrando, tá? Da mesma forma que eu trabalho aqui, eu trabalho nas minhas consultas particulares, tá? Então, para quem tiver interesse, tá aqui na nova foto de capa. Eu espero que vocês tenham gostado da vinheta e da nova foto de capa do nosso canal. Está aqui o telefone, o WhatsApp. Não atendo ligação, tá, gente? É somente para informações via WhatsApp sobre consultas particulares. E da mesma forma que eu trabalho aqui, eu também trabalho nas particulares. A diferença é que eu trabalho com mais baralhos, né? Porque eu trabalho uma pergunta para cada baralho. Trabalho com o tarô e com o baralho cigano também, tá? Eu sempre gosto de tirar uma pergunta, cada pergunta com um baralho diferente, é um costume da cigana. Então, eu já estou com a energia dela aqui, né? A foto, já puxei a energia dela. Lembrando, eu vou repetir para vocês. Alguns vídeos não vão pro ar e às vezes eu nem consigo começar a filmar. Por quê? Para fazer a consulta aqui, eu preciso da energia da pessoa, sendo ela viva ou desencarnada. Ponto. Isso também serve para as consultas particulares, evidente. Se a pessoa não estiver num plano superior, aonde eu tenha autorização dos mentores para puxar a energia dessa pessoa, eu não consigo filmar. Então, muitos vídeos que vocês me pedem, infelizmente, não acabam indo para o ar, porque eu não consigo puxar a energia de uma pessoa que não esteja numa colônia, sendo assistida espiritualmente. Às vezes, ela está ainda num lugar onde ela precisa passar por um período, ou até ela não aceita ir para um plano superior. E a energia dela é baixa. E os meus mentores também não permitem, para minha própria segurança. Tá bom? Então, eu espero que vocês me compreendam. Bom, vocês querem saber, no caso da mulher linda, né? E sem plástica, né? Ela era, assim, um fenômeno. Lindíssima, lindíssima. Boca, olhos, perfeita, corpo. Uma mulher linda. Vocês querem saber, né, o que aconteceu? Se ela foi assassinada? Se ela cometeu suicídio? O que aconteceu, na verdade? Eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Cada vídeo que eu faço, eu sou uma pessoa que eu trabalho de forma muito aberta, né? Eu não consigo, às vezes, visualizar as cartas, porque eu filmo em cima de 2 livros. Eu estou tentando um equipamento bom para colocar o celular, mas por enquanto está em cima de 2 livros meus.
Então, às vezes, eu prefiro olhar nos olhos de vocês e falar o que está sendo e explicar cada carta, né? Então, às vezes, se eu for filmar só as minhas mãos, vocês não vão ver minha expressão. Eu falo que expressão é tudo. A gente mostra a sinceridade do coração da gente através das nossas expressões faciais. Então, eu gosto de mostrar a minha cara tapa aqui, tá? Então, às vezes, não dá para filmar os dois. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar hoje com 2 baralhos, né? Eu vou trabalhar com o tarô e com o baralho cigano. Mas o que eu gosto de falar para vocês? Cada vídeo do ensinamento ou um esclarecimento referente ao meu trabalho. Né? Quando eu puxo a energia da pessoa, encarnada ou desencarnada, eu já sinto muita coisa. Eu, cigana, preciso da sua energia. Da energia da pessoa em questão. Eu preciso. Mas quem me responde através das cartas não sou eu. Eu não escolho o que eu vou dizer. Eu simplesmente repasso. O ventilador não queima, por favor, não para. Acho que a energia oscilou e ele deu uma, né, cigana. Isso porque são aqui hoje 7h10 da manhã e já tá esse calor assim tremendo, né? Eu gosto de filmar bem cedinho porque aí não tem barulho de turista, né? É muito mais calmo. Mais... Ou eu tenho que filmar de madrugada, mas como a cigana anda meio dodói, não tá conseguindo ficar acordada até de madrugada, então eu vou filmar de manhã. Bom, quem responde para vocês é sempre os mentores espirituais através das cartas, e eu repasso para vocês, mas quando eu puxo energia, eu já sinto. É como se eu me comunicasse por telepatia, através de energia, com a pessoa desencarnada. Compreende? E no caso das pessoas encarnadas, vocês que me procuram para consulta, quem passa sempre em consulta comigo sabe disso. Eu sinto, você tem doença grave, você já tem obsessor, tudo através da energia da pessoa. É por isso que eu tenho um tempo limitado para ficar com a energia da pessoa, tá? Tanto nas minhas consultas, eu tenho um tempo limitado. É melhor dar uma consulta de qualidade, onde vocês vão ter 100% de precisão nas respostas, do que uma consulta muito extensa, sem qualidade nenhuma, que muitos, infelizmente, fazem por aí. Então, eu garanto o meu trabalho, tá? A Israfia Cigana já falou demais, né? Bom, mas como eu estou com a energia dela aqui, Norma, da Marilyn, vamos para a Marilyn, que era o nome dela artístico. Eu posso precisar que eu senti uma pessoa... O que ela está tentando me mostrar antes de abrir as cartas, tá? Porque, lembrando, eu estou aqui de forma sempre totalmente voluntária e imparcial. E não sou eu que respondo, são os mentores. Mas segundo a energia, antes de abrir as cartas, que eu sinto dela, ela estava num profundo estado de depressão. Eu sinto uma pessoa que tinha dificuldades para muita coisa. Tinha um coração muito apertado, tinha muito sofrimento no coração dela. E aí ela me faz voltar, como se tivesse num passado, uma criança triste, num lar. Sendo bulinada, talvez por um pai, não sei quem era. Vejo uma menina que pegou medo de dormir, e levou para a vida adulta esse medo. Sinto uma mulher que só queria ser amada e não só vista como um símbolo sexual. Mas parece que ela não conseguiu isso. Ela lutou muito pelo amor. Ela queria muito ser amada, se sentir amada. E ficou muito triste por não ter conseguido isso. E ela me passa que ela ficou um bom tempo vagando. Muitos anos. Até a aceitação. Até ela se aceita. Ela se aceita, não. Ela aceitar ser socorrida pelo plano superior. Para ir para uma colônia. Essa moça sofreu. Bom, vamos lá. Eu fico triste. E como eu sinto a energia das pessoas, eu falo que o meu trabalho, ele vai muito além de cartas.
Tem consultas que eu acabo que eu choro. Porque eu estou ali sentindo exatamente o que a pessoa está sentindo. Então, não tem como não se comover com a situação do próximo. Então, para quem me procurar, lembre-se que às vezes eu não vou falar coisas que vocês queiram ouvir, mas eu vou falar a verdade. Eu vou repassar exatamente o que a espiritualidade me passar. Mas pode ter a certeza que eu vou dar o meu melhor para trabalhar a sua alma, para trabalhar o seu emocional também. Para sempre procurar uma saída através da espiritualidade. Esse é o meu intuito. Não é só jogar as cartas. Vai muito além. Bom, vamos lá. O que a gente quer saber, né? Senão esse vídeo fica extenso e vocês depois reclamam, né? Ela foi assassinada? Marilyn Monroe, jovem, tinha 30 e poucos anos, estava no meio de um filme. Foi assassinada? Por quê? O que aconteceu? Hoje vocês vão ter a verdade revelada aqui, com a permissão de vocês. Lembrando que as cartas já estão previamente embaralhadas, mas eu gosto já de... já está travando. Eu gosto de embaralhar mais um pouquinho. Gosto de embaralhar mais um pouquinho. E agora travou, né, cigana? Você vai arrebentar as cartas também. Eu sempre corto 3 montes. Na verdade, eu sempre tiro uma geral de 9 cartas. Exatamente da forma que eu jogo aqui. São nas consultas particulares também. Então, eu sempre, de cada monte, eu tiro 3 cartas. Põe aqui. Sempre as cartas viradas para baixo, depois eu viro e remeto a vocês. Ai, que ventinho gostoso. Opa! Obrigada, papai do céu. Manda chuva, manda chuva. Vamos lá. Bom, eu gosto de deixar tudo arrumadinho. Eu sou meio chatinha, né? Vou começar a virar as cartas. Bom, a gente perguntou se ela foi assassinada. Eu comecei com o tarô, tá? Ela estava em profunda depressão mesmo, tentando buscar, junto ao interior dela, motivos para dar continuidade. Mas como assim, cigana? Gente. Com todo aquele glamour, com toda a beleza, com toda a fortuna, ela se sentia vazia. E ela estava totalmente afastada espiritualmente. Ela tentava buscar no eu dela o motivo para dar continuidade. Hora da fortuna. O coração dela estava dilacerado. 3 de espadas. Por tudo que ela estava vivendo e principalmente por ter perdido um grande amor. Eu acho que era o presidente, né? Porque aqui está a carta dos amantes, né? A vida dela passou a não ter sentido. Então, carta do julgamento. Ela buscava incessantemente a forma de melhorar. O julgamento, a forma de melhorar. Para ter força para dar continuidade na vida dela. Se quiser, eu mostro uma por uma. Mas ela estava em profundo abismo. E aí aconteceu um desastre. A torre. A torre é a pior carta do baralho. Então, eu posso garantir aqui. Pela energia dela, eu já tinha sentido que não era assassinato. Que algo muito grave aconteceu naquele dia. Mas também não foi suicídio. Em nenhum momento ela me denota que ela quis se matar. Por mais profunda tristeza que ela sentisse, ela ainda tinha um resquício de esperança que ela ainda pudesse ser feliz. Ser reconhecida em algum filme de uma outra forma, como ela me passa aqui.
ter um homem que realmente a amasse por ela, pelo interior dela, não somente pelo corpo. Mas ela não foi assassinada. Isso eu posso garantir para vocês. Tá, ele aconteceu o que então, cigana? Com 15 minutos de vídeo. Vamos ao horário cigano. O que aconteceu exatamente com essa moça? Ela não se matou e não foi assassinada. Foi morte natural? Aos 34 anos, uma mulher saudável? Vamos lá. 34, né? Eu não sou muito boa, mas eu creio que sim, pela data que eu tô vendo ali de desencarne dela. Ah, bom. E eu tenho que deixar o ventilador longe, né? Porque senão as gatas voam. Vamos lá. Eu tô feliz agora, porque por tudo que ela passou, essa moça agora tá em paz. Mas olha, faz tempo, hein? E ela não se sente pronta para reencarnar, não. Ainda não. E é claro, tudo no plano espiritual é aceito o seu livre-arbítrio. Eu não tô entendendo nada esse jogo. É. Carta dos ratos. Mas antes de falar dos ratos, os ratos são as perdas, né? Que ela teve na vida dela. E as perdas, principalmente do homem amado, olha, ela amou muito aquele presidente, viu? Ela amou demais. Como que eu falo que as pessoas têm que parar de querer se relacionar somente com pessoas que possam te trazer algum benefício, sabe? Às vezes a família não aceita, muitas vezes, muitas pessoas me procuram porque, cigana, a minha família não aceita aquele rapaz porque ele é pobre, ou porque ele não tem faculdade, a vela apagou, é o vento, né? Ou porque, enfim, a gente tem que buscar mais o coração, sabe? Essa moça, no fundo, não acaso a morte, mas o que levou à morte dela foi a tristeza, foi a depressão, foi o coração partido. Olha aqui, ó, coração e a carta da... cigana, carta da cruz. Foi isso. Você pode ter dinheiro, você pode morar numa bela casa, ter carro do ano, uma conta bancária cheia. Mas se você não tiver amor, você é vazio. Porque amor é o sentimento maior, o mais importante de todos. De tudo o amor é mais importante, até que a saúde sim. Porque se a gente estiver doente e tiver quem ama a gente do lado, a gente se fortalece. O amor cura, o amor renova. Sem amor a gente não é nada. Essa moça morreu, o que no fundo matou ela foi uma junção de coisas que eu senti desde a infância. Ela não foi amada, não sinto ela amada por mãe, não sinto ela amada por pai, não sei os detalhes da vida dela na infância, mas eu não sinto essa menina amada, sendo amada de verdade. Não que ela não se sentisse, ela não foi amada. Muito pelo contrário, essa menina teve traumas. Sendo sexualmente desde pequena abusada. E ela cresceu querendo amar. E quando ela explodiu, ela falou, agora eu vou ser amada. Mas não foi. Porque ela buscava e não conseguia. O que matou essa moça foi o coração partido.
O que matou essa moça foi o coração partido. Posso garantir a vocês. Ela recebeu na época alguma notícia, Casa da Carta, veio ao centro do jogo, inclusive, que a machucou muito. Um bilhete, alguma coisa nesse sentido, que a feriu muito. Então, talvez tenha sido, né? E ela só queria paz. Paz. Carta dos lírios e dos pássaros. Quando me vem junto com a casa 31. Dormir, descansar. Ela não queria se matar. Digamos que talvez pode ter sido propriamente conhecido como um suicídio involuntário, mas na verdade não foi. Ela muito provavelmente tomou muitos remédios para dormir. E o que ela está me passando aqui, ela tentou pedir ajuda quando ela começou a não se sentir bem. Então, muito provavelmente, o excesso de medicação, a gente não sabe a medicação que ela tomou, provocou o desencarne dela, mas ela só queria dormir. E levantar no dia seguinte, tentando ser amada de novo. Não foi o que aconteceu. Por isso ela ficou vagando durante um tempo, quando ela se deu conta que estava no plano espiritual. Sem o corpo, sem o dinheiro, sem o glamour e principalmente sem o amor. Hoje ela está bem melhor, depois de muitos anos vagando, depois de muitos anos gritando no ouvido de algumas pessoas que ela estava viva, porque ela se sentia viva, sim. E ela está se preparando para o reencarne. E ela falou que quer algo bem longe do glamour. Ela só quer ser amada. Muitas vezes, em famílias bem humildes mesmo, de comunidades onde as casas são de madeira. Eu já conheci famílias que são um exemplo de amor. E o que tem eles dividem. Felicidade não se compra com dinheiro. Amor verdadeiro não se compra com dinheiro. E nós estamos numa transição planetária. Nunca se esqueçam disso, vai vir muita coisa ainda, principalmente em 2022. Se a gente não tiver com a nossa fé e principalmente propagando o amor, não só entre nossos familiares, mas a empatia pelo próximo, a compaixão, a misericórdia, muita coisa vai acontecer. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sugestão dos vídeos. Lembrando que eu só consigo filmar, puxar energia e filmar pessoas que estão já num grau melhor, né, digamos, explicando melhor para vocês. Já numa colônia sendo assistido espiritualmente. Se a pessoa estiver vagando, eu não consigo puxar a energia dela aqui. Por isso que muitos vídeos que vocês pedem não vão pro ar, tá bom? Beijo da cigana. Até o próximo vídeo. Se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão, meus amores, por todo o carinho, viu? Beijo no coração de todos. Tchau.